Olá, esse vídeo é parte de uma série de vídeos para te dar uma ideia intuitiva do que significa limite. Então a gente vai começar com um exemplo bem simples. Nesse exemplo aqui, a gente vai tentar descobrir quem é o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado. O que isso significa? Bem, esse é o limite de uma função f de x, onde f de x é x ao quadrado. E o que isso significa? Significa o seguinte: a gente vai calcular o limite da função x ao quadrado quando x tende a 1. Bem, o cálculo do limite é uma pergunta. O que a gente quer saber é o seguinte: o que acontece com o valor da função x ao quadrado quando o valor de x se aproxima cada vez mais de 1? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Se o valor da função x ao quadrado se aproxima de um valor quando x fica cada vez mais próximo de 1, então este valor será o limite de x ao quadrado quando x tende a 1. Bem, a reta real é um mundo de apenas uma dimensão. Então você pode, na reta real que está ilustrada aqui, você pode se aproximar de 1 de dois modos. Você pode se aproximar de 1 à direita de 1, então você pega valores de x maiores do que 1 e se aproxima de 1 por valores maiores do que 1. Isso é se aproximar de 1 pela direita, ou você pode se aproximar de 1 pela esquerda, isto é, você pega um valor de x à esquerda de 1, menor do que 1, e faz esse x ficar cada vez mais próximo de 1, mas sempre à esquerda de 1, sempre menor do que 1. Então nós vamos analisar as duas situações. Tem várias formas de fazer isso. A gente poderia calcular esse limite rigorosamente, a gente não vai fazer isso ainda. O que a gente vai fazer primeiro é te dar uma noção intuitiva do que é limite, portanto a gente vai fazer uma análise informal desse limite. E para fazer isso, a gente vai considerar uma tabelinha, tá certo? Eu vou fazer uma tabela de valores dessa função x ao quadrado para vários valores cada vez mais próximos de 1. Primeiro, vamos nos aproximar de 1 pela direita, para valores de x maiores do que 1. Então eu fiz uma tabelinha aqui de vários valores de x maiores do que 1, mas cada vez mais próximos de 1, tá certo? Então a gente tem 1,5, 1,3, 1,2, 1,15. Então esses valores, eles vão ficando cada vez mais próximos de 1, tá certo? Nessa primeira coluna aqui. E na segunda coluna aparece os valores da função x ao quadrado nesses valores, tá certo? Então o valor da função x ao quadrado em 1,5 é exatamente 2,25. O valor da função x ao quadrado em 1,01 é exatamente 1,0201. Okay? Então eu fiz uma série de valores, eu chutei esses valores, mas de tal forma que eles fiquem cada vez mais próximos de 1 e sejam sempre maiores do que 1. Okay? E calculei os valores aqui. Isso aqui é muito fácil de fazer numa planilha eletrônica, num programa como o Excel, por exemplo. Então você nota o seguinte, você nota que o valor de f de x, quanto mais próximo x está de 1 à direita, né? A gente está se aproximando de 1 à direita para valores sempre maiores do que 1, os valores da função f de x vão ficando cada vez mais próximos de 1, tá certo? Então, conforme x tende a 1 à direita, os valores de x ao quadrado ficam cada vez mais próximos de 1. O último valor nessa lista, né, em 1,000001, o valor da função nesse ponto é muito próximo do valor 1, tá certo? Então, intuitivamente, a gente vê que quando x tende a 1 à direita, o valor de x ao quadrado tende a 1. Então, intuitivamente, o que a gente concluiu foi o seguinte, que o limite da função x ao quadrado, quando x
tende a 1 à direita, ou seja, quando x se aproxima de 1 por valores maiores do que 1, e para indicar isso eu ponho um sinal de mais aqui nessa posição, esse limite é 1, porque a gente se aproxima do valor 1. Bem, agora eu gostaria de fazer uma análise similar, mas agora me aproximando de 1 por valores à esquerda. Então, vou pegar um x à esquerda de 1, um x menor do que 1, e fazer esse valor se aproximar cada vez mais de 1, sempre à esquerda. E eu quero analisar o valor da função x ao quadrado nessas condições, saber o que acontece. E eu fiz também uma tabelinha para essa situação. Está aqui a tabelinha. Você nota que o comportamento é muito similar. Agora eu peguei valores de x menores do que 1, mas também se aproximando cada vez mais de 1. Olha só, o último número nessa tabelinha, o último valor de x nessa tabelinha é 0,99999. É um valor muito próximo de 1. Então eu calculei de novo o valor da função x ao quadrado em cada um desses valores de x. Está aqui na segunda coluna. E você nota de novo que os valores de f de x estão cada vez mais próximos de 1, novamente. E, portanto, a gente conclui também que o limite, quando x tende a 1, agora à esquerda, e para representar que a gente está se aproximando de 1 por valores de x menores do que 1, à esquerda de 1, a gente põe esse sinal de menos aqui. De x ao quadrado também é 1. Esse aqui é chamado de limite lateral à direita, em 1, e esse é chamado de limite lateral à esquerda, em 1. E você nota que, neste caso, esses dois limites laterais coincidem. Ambos dão 1. Eles existem, você realmente se aproxima de um número, nesse caso 1 em ambos os casos, e ambos os limites laterais dão exatamente o mesmo valor, 1. Tá certo? Então, esses limites existem. Vou pôr um sinalzinho de existe aqui. E, além disso, eles são iguais. Isso nos permite concluir que o limite, quando x se aproxima de 1 do jeito que você quiser, então a gente não vai pôr nenhum sinal, nem mais nem menos, porque a gente está se aproximando de qualquer jeito, tanto à direita quanto à esquerda, tá certo? Então, o limite de x ao quadrado, quando x tende a 1, a gente conclui que é 1, porque esses dois limites laterais existem e são iguais. Então, esse limite também existe. Isso é uma consequência da existência desses dois limites laterais e o fato deles serem iguais. Bem, esse exemplo é bem simples, tá certo? É um limite de uma função polinomial, da função x ao quadrado. Essas funções são contínuas, como a gente vai ver. Isso significa o quê? Significa que é muito simples calcular o limite. O limite em qualquer ponto, se eu quiser calcular o limite quando x tende a qualquer ponto a da função x ao quadrado, isso sempre dá o próprio valor da função nesse ponto limite. Então, o limite quando x tende a de x ao quadrado sempre dá a ao quadrado. Neste caso, o a é 1 e, portanto, esse limite é 1 ao quadrado, que é 1. Quando o limite de uma função, quando x tende a é o valor desta função em a gente diz que a função é contínua em a. E quando uma função, como no caso de x ao quadrado, é contínua em qualquer ponto a do seu domínio, a gente diz que a função é contínua. Então, essa função aqui, ela é contínua. Bem, no que tange a limites, né? Na questão de calcular limites, as funções contínuas são as funções mais simples para se calcular limites em pontos do seu domínio, tá certo? Então,
é muito simples, é simplesmente o limite quando x tende a A de uma função contínua desde que A pertence ao domínio dela, é simplesmente o valor dessa função em A, como nesse caso aqui. Bem, por questões didáticas, a gente começou com esse caso bem simples aqui, mas tem funções onde é bem mais complicado calcular limites, tá certo? Na verdade, os exemplos mais interessantes de limites, que são aqueles utilizados, por exemplo, para calcular derivadas de função, o ponto limite não pertence ao domínio da função que aparece no limite, tá certo? Mas isso é uma história para o futuro. Bem, e finalmente eu gostaria de fazer uma análise no gráfico da função x ao quadrado desse limite, quando x tende a 1, tanto à esquerda quanto à direita, tá certo? Então, a gente no futuro vai estudar formalmente, rigorosamente, como calcular limites. Agora eu te dei uma noção intuitiva de limite, fazendo uma análise de uma tabela de valores da função para valores cada vez mais próximos do ponto limite. E você também pode fazer uma análise gráfica da função. Você pode ver o gráfico da função, nesse caso x ao quadrado, e tentar analisar o que significa esse limite, tentar entender esse limite, fazendo uma análise gráfica do gráfico dessa função x ao quadrado. É isso que a gente vai fazer agora. Então tá aqui, né? Essa curva verde é o gráfico da função x ao quadrado, uma parábola, como vocês podem ver, né? Aqui nesse ponto rosa, no eixo x, aparece 1, que é o ponto limite, tá certo? E aqui tem o x, tá certo? E você vê nesse ponto laranja, né? Você aparece o x, né? Bem, a esse ponto x, né? Laranja no eixo x corresponde a um ponto no gráfico que eu também desenho laranja, que é o ponto x f de x. Em particular, a altura desse ponto laranja no gráfico é exatamente o valor da função em x, que está calculado aqui, né? Você nota que aparece aqui calculado. Pois bem, neste gráfico, eu posso mover a posição de x. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o x, vou colocar ele aqui à direita de 1. Note que os valores da função em f de x estão sendo calculados automaticamente, são mostrados ali. E conforme eu me aproximo, conforme eu pego o valor, o x no eixo x, e me aproximo de 1 à direita, você vê que o valor da função nesse ponto x fica cada vez mais próximo de 1. Da mesma forma, se eu pegar esse x e mover ele para a esquerda, né, de 1, e me aproximar de 1 à esquerda, né, pegar só valores de x menores do que 1, mas cada vez mais próximos de 1, você vê que os valores da função em x também ficam cada vez mais próximos de 1. Então, o ponto laranja no gráfico fica cada vez mais próximo do ponto rosa no gráfico, que é o ponto 1, 1. Em particular, a altura desse ponto laranja, que é o valor da função em x, né, fica cada vez mais próximo da altura do ponto rosa no gráfico, que é exatamente 1. E, portanto, a gente conclui que os limites laterais, tanto à esquerda quanto à direita, são 1. Ok? É isso.